Olá! Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar agora sobre o processo de socialização do ser humano. Na aula passada, a gente tinha visto qual o papel e o trabalho do sociólogo. Então, a gente estudou um pouco sobre o contexto histórico, da onde surgiu a sociologia. A gente comentou dos 3 filósofos fundadores da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. E agora a gente vai começar a pensar como que se deu esse processo da socialização. Precisamos entender que o processo fundamental do ser humano, desde o seu nascimento, é esse da socialização. A gente, desde a nossa casa com os nossos pais, nossos familiares, parentes, vizinhos, colegas de escola, nós todos somos seres sociais. Somos forçados a ter uma interação social. Na sociologia, esse conceito é tratado de diferentes maneiras pelos autores, de modo que não tem uma concepção única do que seja essa socialização. Só que aí nós vamos nos ater a algumas características fundamentais do que seria esse processo de socialização. Precisamos entender que a socialização é um processo necessário para a formação da sociedade, só que a gente precisa começar a desnaturalizar uma percepção que sejamos submissos a tudo ao que nos é ensinado. Por quê? Uma vez que esse processo de socialização ele envolve pessoas externas ou do nosso contato, que convivem com a gente diariamente, muitas vezes agimos e reagimos em relação ao que eles pensam e ao que eles nos ensinam. Então, quando a gente vem nesse processo de desnaturalização, de começar a tentar entender a forma que eu penso e por que eu penso desse jeito, a gente começa nesse processo de desconstrução, que é um papel vital da sociologia. Vamos lá. Então, são 3 perguntas que ao longo dessa aula nós iremos trabalhar, iremos fazer, que é a primeira: quem somos? Quem realmente somos? Então, mais do que pensar o município que eu nasci, o estado que eu vim, o país que eu nasci, né, o bairro, a rua, as pessoas que eu convivi, é também pensar que tudo isso forma quem você é hoje. Querendo ou não, ele traz muitas características sobre quem é você hoje. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a criar a chamada personalidade, que querendo ou não, todos nós temos uma personalidade, e essa personalidade ela é influenciada pelo que as pessoas, pelo convívio que as pessoas da qual nós convivemos. Então eu vou ler um pequeno texto para vocês de como que era a educação antigamente, né, na Grécia, e aí como isso também formava o caráter e a personalidade da pessoa. Então, o jovem ateniense, com cerca de 6 ou 7 anos de idade, ele abandona a companhia exclusiva das mulheres no gineceu, que é parte da casa na Grécia Antiga que era reservada às mulheres, e passa a ir à escola, acompanhado por um escravo, a que se chama pedagogo. Os professores trabalham por conta própria e recebem dos pais da criança o pagamento pelos seus serviços. O gramatista ensina a ler, a escrever e a contar, e depois faz os alunos aprenderem de cor os poemas de Homero, de Hesíodo, de Solon e de Simônides. Os diálogos de Platão mostram a grande importância de que se atribuía ao conhecimento dos poetas para a formação intelectual e moral. O professor de música ensinava a tocar lira e cítara. Esta última era um instrumento mais complexo, que exigia uma competência técnica pouco compatível com as tradições de uma educação liberal. Em todo caso, a música desempenha um papel fundamental na educação do jovem grego. Por fim, o professor de ginástica, ou pedótriba, ensinava a criança os principais exercícios atléticos em edifícios, especialmente construídos para esse efeito, chamado palestras. A palestra era como se fosse uma dependência do ginásio, né? Um lugar acoplado ao ginásio. Uma palestra ela era formada por um pátio rodeado por construções que serviam de vestiário, salas de ginástica, espaço para descanso e às vezes salas para banho. A partir dos 15 anos, o jovem frequenta ginásios públicos, que era como se fosse uma escola de ensino superior.
na academia, onde encontra à sua disposição instalações análogas às de palestras privadas, tendo além disso uma pista de corrida, jardins e sala de reunião em que os filósofos e os sofistas gostavam de se encontrar com seus discípulos após os exercícios físicos. Então percebe que na educação grega não é muito diferente do que hoje a gente tem da concepção de escola. A gente tem a escola que ensina as partes teóricas, tem a parte prática, tem depois os momentos exclusivos para reflexão, né, do lazer ali. Então o que eu quero que vocês façam, e vocês vão me entregar isso na próxima aula quando vocês vierem. Eu quero que vocês peguem uma folha sulfite e vocês colhem, né? Podem tirar xerox ou usar da mesma foto, ou podem imprimir também a foto, caso vocês tenham ela em arquivo no computador ou no pendrive. 3 fotos. Uma foto sua de 0 a 5 anos, e você vai colocar ela em primeiro. Depois uma foto sua de 6 a 10 anos. E depois uma foto sua de 11 a 15 anos. Porque daí a gente vai analisar como que foi a sua mudança nessas 3 etapas da sua vida. Depois, quando a primeira pergunta então que a gente fez é quem somos, né? Sobre o que nós acreditamos é baseado naquilo, na convivência das pessoas ao redor que nos ensinam. Agora, a segunda pergunta é: o que aprendemos? Para sermos o que somos hoje, nós tivemos que aprender algumas coisas. E nesse aprendizado é onde a gente vai dizer o primeiro conceito da chamada socialização primária. E aí você anota no seu caderno esse conceito. A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual se torna membro da sociedade. Durante a socialização primária, não escolhemos as pessoas responsáveis por esse processo. Em outras palavras, não escolhemos a família em que nascemos. Para as crianças, essas pessoas se tornam seus outros significativos, pois são responsáveis por cuidarem deles e lhe apresentarem, por assim dizer, um mundo ao redor. Ora, nossos pais, avós e irmãos também têm a sua própria forma de pensar e ver o mundo, de modo que aquilo que nos ensinaram quando éramos crianças tem relação com a sua maneira de ver as coisas. Ou seja, tudo que nós, na primeira infância, né, nessa socialização primária, a gente aprende, é toda a visão de mundo que os nossos pais, avós, tios, pessoas que criaram a gente, implantaram na gente essa visão de mundo deles. Então nós acabamos, na nossa infância e adolescência, tendo a mesma visão de mundo das pessoas que nos criaram. Por essa razão, tendemos a reproduzir hábitos e costumes dos locais em que nascemos ou fomos criados. Somente mais tarde, quando entramos em contato com pessoas de origens diferentes, percebemos as diferenças entre o nosso modo de pensar e agir com os outros. Então, só depois dessa socialização primária, quando a gente vai para a chamada socialização secundária, é que vamos começar a desconstruir as nossas ideias, começar a pensar no subjetivo do outro, começar a se colocar no lugar do outro, a chamada empatia. Porque até então nós somos ensinados segundo uma visão de mundo, uma visão de certo, uma visão de errado. Então essa é a chamada socialização primária, aquela socialização que acontece no núcleo da sua casa primeiro, da qual você vai começar a ter ideias a partir daquilo que te ensinaram. E isso a gente já vai para a terceira etapa, que é então de como pensamos. Primeiro quem somos, depois como aprendemos e agora como pensamos. É aí que entra a parte, por isso a importância daquela atividade que eu passei para vocês na foto, para vocês pensarem, aquela pessoa de 0 a 5 anos não é a mesma daquela depois de 5 a 10 e depois daquela de 10 a 15. Com certeza o pensamento de vocês mudaram em relação a isso. E mudaram por quê? Por causa da chamada socialização secundária. O que seria essa socialização secundária? É qualquer processo que acontece depois, que introduz um indivíduo que já está socializado, ou seja, ele já tem um pensamento, uma ideia, uma opinião, crença, valores. Então ele já está socializado em novos setores do mundo e da sua sociedade. Ou seja, a partir desse momento que você já tem a sua posição, sua opinião, seus valores, suas crenças, você já teve o processo da socialização primária,
Agora você vai começar o seu processo da socialização secundária, que é quando há o choque dos mundos de cada indivíduo com pessoas que podem ser totalmente diferentes dele. Então, durante a sua vida, o ser humano passa por inúmeras outras socializações secundárias. À medida que passa a frequentar outros espaços sociais e a interagir com novos grupos, cada vez mais precisará interiorizar novos conhecimentos e saberes específicos para lidar com a realidade de forma bem-sucedida. Um exemplo do processo de socialização secundária é a incorporação de saberes profissionais que preparam o indivíduo para o mundo do trabalho, que isso na socialização primária não acontece. Isso pode ser feito no interior de uma instituição educacional, numa escola ou na faculdade, por exemplo, ou no próprio ambiente de trabalho. À medida que o funcionário aprende na convivência com os colegas e por meio das instruções de seus superiores, o que é preciso para desenvolver suas atividades. Ou seja, essa socialização secundária é quando agora você se lança para o mundo e você vem com uma proposta de aprender coisas novas e não só aquilo que ensinaram no núcleo da sua casa, da sua família. Agora, no final dessa aula, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena redação que expusesse as pessoas que foram importantes para você no processo de aprendizado, dessa socialização primária, e agora, pessoas que trouxeram ideias e comportamentos e formas de pensar diferente daquilo que você aprendeu na socialização primária. Então eu quero que vocês desenvolvam uma pequena redação que mostre primeiro quais foram as pessoas que foram importantes para você na sua socialização primária e agora quais foram as pessoas que estão fazendo parte da sua vida para a socialização secundária, que está fazendo você rever, questionar, mudar seus pensamentos, ou não só pessoas, também culturas diferentes, Qual cultura que você anda estudando, anda vendo, que vem mudando o seu modo de pensar, tá bom? Então a aula dessa temática foi sobre o processo de socialização. E aí na próxima aula, quando a gente se encontrar, vocês vão entregar para mim essas atividades, tanto as das fotos, as 3 fotos, quanto essa pequena redação, ok?